unidos e reunidos para adorá-lo na beleza da sua santidade. Eu quero dizer para você que você é privilegiado. Aleluia! Olha para a tua irmã e diga assim: você é privilegiada. Porque muitos queriam, fala para ela, porque muitos queriam estar sentada aonde você está. Mas Deus disse aqui para te conceder uma vitória. Quem pode entender isso agora? Aleluia. Quero louvar a Deus pelo nosso pastor presidente, nosso pastor Carlos André do Monte, este homem que para mim tem sido um conselheiro, amigo particular, um pai, um orientador, um mentor e um discipulador da minha vida, diretamente e também indiretamente. Ele tem sido para mim um apoio ministerial, um apoio no que se diz respeito a caráter, de como mais velho e mais novo a gente tem se identificado e nas ideias e também no que se diz respeito a sermos servos. Nós nos entendemos e sempre está disposto a nos ajudar a fazer com que o nosso ministério, a nossa chamada não seja estacionada, mas seja alavancada e decolada diante da direção de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso. Louvar a Deus pela vida do pastor Reginaldo. Deus abençoe sua vida. Eu conheci quando eu cheguei em Vitória e foi forte. Ciclo de oração lá em cima. A gente chegou no avivamento. A gente fazia parte do ministério de Anápolis ainda. E a gente chegou lá e deu um brado. Depois a gente chegou de novo, deu outro brado. E assim a gente fez esta pré-aliança. Eu quero dizer que eu já estou devendo ao Senhor, mas eu vou chegar lá. Amém? Pai, Deus te abençoe. Nosso pastor Wagner, Deus abençoe, é uma honra conhecê-lo e acreditamos que Deus ele também trouxe o nosso pastor para estar somando conosco e não vai sair daqui de mãos vazias. Deus tem coisas grandes para fazer. Amigo em particular, a gente troca muita ideia. Sobe o monte junto toda semana e a gente está no propósito aí. Vamos subir 3 madrugadas consecutivas o monte. Eu e o nosso futuro diácono Samuel Farias. Deus abençoe. Eu digo que eu sou o carregador de água dele e ele é o homem da palavra. O homem é uma tocha. Aprende muito, a gente conversa todos os dias, pastor. E a gente divide experiências e estamos fechados juntos. Acredito que vai ser quarta, quinta e sexta, 3 madrugadas lá no monte. E vai ser forte, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, não pôde vir, pois está no trabalho, lá um pouco de tarde, vai dar assistência à mãe, na doceria, mas ela mandou a paz para todas as irmãs e os irmãos. Meus irmãos, vamos ao texto. Este texto para muitos é clássico. Este texto para muitos, que descorre nos seus olhos, ele tem aparentemente algumas anuâncias de decretos e de informações. Mas eu estudei um pouco este texto e o Senhor me levou dentro de uma visão de um cunho profético. Apesar deste texto estar inserido no Evangelho segundo escreveu Lucas, e nós entendemos que dentro de um estudo teológico acerca dos evangelhos sinóticos, não se diz respeito a contar a trajetória de 3 anos e meio do ministério de Jesus. Lucas, ele não era judeu, nem grego. Lucas, ele era, eu posso dizer, gentil. E todo o evangelho de Lucas, ele foi escrito através de relatos de outros apóstolos que puderam declarar e mostrar a ele a visão da missão e da trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nestes 3 anos e meio do seu ministério, desde o nascimento
até a sua crucificação e a sua ressurreição. No capítulo 7, e em específico, está escrito uma história de uma mulher que, dentro, glória ao nome do Senhor, da sua vivencialidade, ela teve uma perca irreparável. Ela teve aqui, glória ao nome do Senhor, uma perca insubstituível, que não pudesse ser restituída. Isso eu falo dentro do crivo da morte. Deixa eu abrir um parênteses para você. A Bíblia nos dá respaldo bastante na carta aos Hebreus que o homem só tem direito de viver e morrer, e viver e morrer uma vez só. Eclesiastes, a Bíblia vai dizer que o proverbista Salomão, ele vai dizer que quando o homem morre, a sua carne volta para o pó da terra, e ao mesmo tempo esse seu espírito sobe até Deus. E segundo os relatos da carta de Paulo aos Coríntios, a Bíblia vai dizer que este indivíduo, quando morre, ele vai passar por um tribunal. E como, aleluia, já nós trouxemos uma doutrina na nossa congregação ali do Lídia Queiroz, vai ser aberto 7 livros. O livro da consciência, o livro das obras, o livro da natureza, o livro da vida, o livro da morte, aleluia, e outros livros mais. Quando eu olho para esta mulher, ela está, aleluia, agora de posse, porque, aleluia, de posse, porque é uma pessoa do seu sangue que desceu, literalmente, à sepultura. Não existia aqui, entenda isso, uma promessa missionária Sueli para esta mulher de que um profeta, de que uma profetisa ou qualquer uma pessoa poderia ir até ela e pudesse impor as mãos e pudesse profetizar e pudesse tirar ela deste estado. Deixe esta oportunidade de trazer um pouco de cultura judaica para você entender o texto. Todas as pessoas que morressem, naquela época, elas teriam que declarar ao sacerdote que estava instaurado na sinagoga daquela cidade. E, aleluia, declarada a morte, todos aqueles que eram mais chegados à família teriam que colocar um morto em cima de um andor, ou até mesmo em cima de uma tábua de madeira, com, aleluia, varais de 4 lados para 4 homens, aleluia, mais próximos àquela família, mais próximos àquela mãe, mais próximos àquele pai, pudesse conduzir o defunto para fora da cidade. Por que para fora da cidade? Diz a tradução judaica que por causa da lei de Moisés, da cerca do que é puro ou da cerca do que é impuro, da cerca do que é morto ou da cerca do que está vivo, não se poderia, glória ao nome do Senhor, enterrar um defunto dentro da cidade aonde o morto poderia chegar até o seu estado de óbito, por causa da lei de Moisés, por causa das festas judaicas, por causa também do estado de purificação, por causa de toda uma cultura. Aquele defunto, seja ele mulher, seja ele adulto, seja ele jovem, seja ele criança, teria que ser cortejado por família, teria que ser cortejado por flautistas e teria que ser cortejado por carpideira, aleluia, ou seja, mulheres tinham que ser
Deixa eu abrir um parênteses para você. Esta mulher aqui não perdeu tão somente um filho, ela perdeu uma promessa que desde o capítulo 12, do livro de Êxodo, melhor dizendo, do livro de Gênesis, Deus ele disse a Abraão: serão benditas em ti todas as famílias da terra. Deus fez promessa a Abraão, dizendo a ele que ele teria um filho para dar continuidade. É por isso que os profetas do Antigo Testamento, o pastor Reginaldo, eles abrem a boca e dizem assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo: o que eu comecei a fazer na vida de Abraão não para na vida de Abraão. O que eu comecei a fazer na vida de Isaac não para na vida de Isaac. O que eu comecei a fazer na vida de Jacó não para na vida de Jacó. Aí depois vem José, aí depois vem as tribos, aí depois vem a descendência, irmão. Estou falando aqui de descendência. O que aquela mulher perde, diaconisa Carol, é a continuidade da sua história. Porque não tem ninguém que possa dar continuidade. Esta mulher tinha uma provisão dentro da sua casa, e a única provisão era o seu filho. O seu filho chega a óbito. Chegando a óbito, não tem esperança de lucro. Chegando a óbito, não tem esperança de continuidade na história. Mas diz o texto que uma multidão acompanhava esta mulher chorando, contratados as carpideiras, contratados aqueles para tocar fralda. Mas outra multidão dentro da cidade de Naim confrontou aquela multidão. A outra multidão veio como? A outra multidão veio cantando, a outra multidão veio levando, a outra multidão veio mandando embora, porque quem vinha Jesus de Nazaré, confrontou as duas multidões. E é interessante, irmão. Uma multidão vem louvando, porque Jesus sai de Cafarnaum e entra na cidade de Naim. Em Cafarnaum, Jesus, aleluia, cura o servo do centurião, aleluia, da cidade ou até mesmo da dinastia ou do exército romano. E isso traz, aleluia, glória ao nome do Senhor, um enxame ou até mesmo, aleluia, uma aglomeração. Você já parou para perceber? Igreja fria ninguém chega, igreja com problema ninguém chega. Agora vai para uma igreja que tem unção, que tem glória, que tem palavra, que tem revelação. A casa cheia, a multidão chega, o poço é largo, pode beber água. É tarde de milagre aqui nesse lugar. A multidão só acompanha aonde tem milagre. E a multidão estava acompanhando Jesus, porque a fama de Jesus era muito grande. Mas a outra multidão que estava vindo, aleluia, estava prestes para fazer um enterro, estava no cortejo, estava no funeral. Agora veja, a multidão da alegria com a multidão da tristeza na porta da cidade de Naim. Foi por isso que eu disse a você: só foi
gente entende que a palavra semântica de não chores é consolo. As duas multidões se entrelaçam. E ninguém sabe o que está acontecendo. Vou pedir para você pegar. As duas multidões, pastores, se entrelaçam. A alegria entra dentro da multidão da tristeza. E a multidão da tristeza está envolvida na multidão da alegria. Pensa aqui. Mas quando Jesus está no meio, diante da mulher, ele se cala. Não manda nenhuma da multidão fechar a boca. Já pegou. Ele não manda Samuel, a multidão que está cantando, fechar a boca e nem a multidão, aleluia, que está cheirando pela boca. Ele se dirige à mulher. Porque quem perdeu a história foi a mulher. Quem perdeu a história, missionária Verônica, foi a mulher. Aleluia. Porque o filho teria que dar continuidade à sua descendência, à sua história. Parando ele para a história. Morrendo ele, morrendo. Ninguém estava entendendo nada. Mas quando Jesus disse, não chore, Jesus está dizendo, minha história não para. Minha história não para por aqui. Segundo, quando Jesus ele diz assim, não chore, ele está dizendo, aleluia, não tão somente para a mulher, mas está dizendo para a multidão que estava chorando, estava dizendo para a multidão que estava se alegrando. Ou seja, quando ele diz não chore, em primeira instância ele consola, mas quando ele diz assim, não chore, ele está dizendo, eu cheguei para resolver essa situação. Jesus é judeu original. Como judeu original, meu pastor, ele não pode tocar no defunto e nem pode tocar no esquife. Porque senão ele iria ferir a tradição judaica, até mesmo a lei de Moisés, dentro dos 5 livros, os Pentateucos. Mas quando Jesus ele diz, não chore, aleluia, glória ao nome do Senhor, dentro de uma tradução, ele teria que, aleluia, se purificar 7 vezes para poder tocar no morto. Em segundo lugar, ele teria que se purificar o dia todo se ele ao mesmo esbarrasse na madeira que estava comportando o esquife, ou seja, o defunto. Mas Jesus, ele quebra protocolo. Jesus, ele quebra protocolo para dar continuidade, para tirar alguém do vale da sombra da morte. Ele quebra protocolo. Então, para não ferir a tradição, ele não toca no morto, Senhor, mas ele vai tocar na madeira. Tocar na madeira. Vai tocar na madeira e vai dar um mando. Ei, jovem, levanta-te. Jovem, levanta-te. Sabe o que eu entendo aqui? Algumas revelações. Quem foi contratado pelo enterro estava lucrando com a desgraça da mulher. Quem foi contratado para o enterro estava lucrando com a morte ou até mesmo com a perda da mulher. E diga-se de passagem, quando alguém fica sabendo, quando alguém, pastor, fica sabendo do que tu perdeu, eu vou falar rasgado, que aqui eu tenho liberdade. Quando alguém fica sabendo que a porta do ministério fechou, quando alguém fica sabendo que alguém está disciplinado, quando alguém fica sabendo que alguém não está mais na igreja, ou quando alguém está sabendo que alguém morreu espiritualmente, aleluia, vem com falta e com falsas lágrimas. Porque está lucrando com aquilo, aleluia, que está acontecendo. Mas quando Jesus chega e diz assim, não chores. Pegou não? Mas quando Jesus chega e diz, não chores, alguém é demitido na hora.
notícia boa não se espalha rápido, mas notícia ruim. Mas notícia ruim. Todo mundo ficou sabendo da morte do filho da viúva de Naim. Se fosse nos dias atuais, Facebook, Twitter, Threads ou outras coisas mais, Instagram, WhatsApp, misericórdia. E aonde? Aqui, Vitória? Foda. Aqui é que espalhava mesmo. Sabe o que eu acho interessante, irmão? É que a morte do filho da viúva de Naim não só quer parar a sua descendência, mas quer passar uma falsa ou uma informação negativa da vida dela. Morreu! É o que mais chama o pastor falou aqui. Morreu! Estava pregando e foi, mas morreu. Estava pregando e caiu. E a notícia vai espalhar. E o coveiro, pega isso aqui. O coveiro está esperando para enterrar. Porque mediante a tradução, não é o ML de hoje em dia não, que espera 4, 5 dias, 6 dias, em estado de putrefação, guarda o nome do Senhor como Lázaro, coloca formol e outros produtos químicos para poder, guarda o nome do Senhor, conservar o corpo depois, ou dependendo do estado que foi achado. Na tradução não, morreu hoje, enterra hoje. Não tem colher de chá para a notícia da morte não, irmão. Eu estou falando isso dentro de uma linguagem física e dentro de uma linguagem espiritual. Glória. Sabe por quê? Porque alguém só está esperando para te sepultar. Poxa, é maravilhoso, Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Eu disse que estava falando de uma linguagem espiritual e material física. Você não pode estar morto nem pobre fisicamente, mas quem sabe alguém está querendo que você morra espiritualmente. Aqui ele não prega mais, aqui ele não canta mais, e alguém sabe que o teu prazer é pregar, e alguém sabe que o teu prazer é pregar, e alguém sabe que alguém sabe que o teu prazer é ficar perto do pastor, mas a influência da morte é tão grande que diz assim, não presta, se afasta dele, se afasta dela, mas eu quero levantar a tua mão aqui em nome de Jesus e lançar uma palavra para a vida dizer, Jesus chegou e vai quebrar o protocolo. Olha para tua irmã e assim avisa a morte, o dono da vida chegou, o que estava morto vai reviver o que só foi até hoje. Não, eu tenho 4 minutos. Eu vou ser fiel ao tempo. As coisas só se prosseguem, se acontecem até Jesus não saber. Aleluia. Mas como ele é onisciente e sabe de tudo, porque a intenção da morte é parar os sonhos. Eu vou dizer uma coisa ao Senhor, pastor. Quantas vezes no mundo espiritual o diabo não fez reunião para ceifar a tua vida? Porque aqui sentado o Senhor me mostrou que ele entra no teu sangue e visita as veias do teu coração. Ele está dando uma ordem à morte dizendo assim, ó, recue porque ele é meu. A intenção da morte é ver você parada e parado. E alguém já foi contratado e contratada para chorar.
Meu Deus. No contexto. Tu nem conhece. Tu nem tem intimidade. Mas já está com o lenço na mão, só esperando. Faça a prova de Deus, viu? Jesus está aqui. Glória ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a vontade, Carol, diaconisa, do diabo é que você seja dependente de alguém que não serve a Deus. Governo romano. Você se lembra do século de Jericó, Bartimeu? O seu pai trabalhava dentro do exército, levantou uma revolução, e a Bíblia diz que ele foi morto. Por ser um homem muito estimado, o seu filho nasceu com uma cegueira. E diz a Bíblia, irmãos, que o governo romano colocou uma capa nas costas dele, para identificá-lo como cego. E teria possibilidade ou até mesmo liberdade de estar mendigando. Irmão, o que é permissão no mundo espiritual é corrente. Faz que eu te dou, é corrente. Vem que eu faço para você, cuidado, é corrente. Alguém quer te aprisionar. Vou falar algo aqui que Deus mostrou. Casa que vai dar certo, cuidado, é corrente. Namora que vai dar certo, cuidado, é corrente. Vou falar algo mais. É só um pé, é só um cheiro, é só um copo, cuidado, é corrente. Dê glória. Dê glória. Dê glória. É corrente, sabe por quê? A morte não vem de uma vez por todas. Ela vem aos poucos. Tu não tem mais vontade de louvar. Não tem mais vontade de cantar. Não sente mais vontade de orar, nem de jejuar, nem de ler a Bíblia. Para vir para a igreja é uma luta. Lá no nome do Senhor. E alguém está lá do outro lado, com um lenço no rosto, chorando lágrimas falsas, dizendo: eu vou para o dia do sepultamento. E alguém está tocando flauta. Tocar flauta aqui é trombeta, trombeta. Se não passa na cidade, soubesse, fulano morreu. Soubesse, fulano caiu. Soubesse, fulano não está mais. Mas esta tarde, levanta a mão se tu pega. Essa viúva aqui, ela é viúva.
escola, mas ela é mãe. Ciclo de oração, pastor, é lugar de oração. Quantas mães não estão aqui? Tem gente que pegou, tem gente que não pegou. Quantas mães, pastor, não estão aqui? Glória a Deus. Orando, pagando o preço, jejuando, Glória a Deus. batalhando. Aleluia. Marido dizendo, não vai, e ela, eu vou. Marido não entende, critica, bota até o pé na tua chamada, glória ao Senhor, mas tu está dizendo, eu vou para alguém não morrer. Porque por alguém que não entende, alguém já estava morto e você ficava dependente. A palavra hoje aqui, pastor, é dependência. Porque alguém quer de qualquer jeito que você fique dependente. Irmão, comer, entenda a palavra semana. Comer da mão dos outros é ruim demais. Sabe por quê? Lança no rosto. Só veste porque eu dei. Só come porque eu dei. Só viajou porque eu dei. Tá Jesus. E é caso sério, irmão. A Bíblia diz no capítulo de número 12, melhor dizendo, Salmo de número 12, verso 5, diz assim: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei do trono, diz o Senhor, para pôr a salvo aqueles para quem eles assopram. Olha para cá. Por causa da opressão. Se liga, pega isso aqui. Aleluia. Quão grande foi a opressão que a viúva de Naim estava passando? Alguém dizendo assim: quem eras tu, né? E agora? Vai depender do governo? Vai depender de alguém? Tu batia no peito como um ano e dizia: eu tenho um filho para poder trazer o alimento e a visão para minha casa. E agora? A morte chegou. A morte chegou. E alguém insiste em dizer: a morte chegou. E isso eu digo dentro dos dois campos: morte física e morte espiritual. Vai estar sempre para Jesus. Morte espiritual. Cadê teu filho? Não cantava na igreja? Meu Deus. Só fizer. Meu Deus. Cadê teu marido, mulher? Gravata, terno, e tu andava toda posteira. Fica quieta. Você não pegou, não? Fica quieta. Glória a Deus. Porque só tem um caminho entre a morte e Jesus. Meu Deus. Não tem arrudeio. Só tem um caminho entre a morte e Jesus. Não tem escapatória. Hoje ela vai ter que bater de frente com Jesus. Alguém pode até querer driblar a situação, mas Jesus já chegou. Trouxe ele terminasse. Aleluia. Engraçado, aleluia. Missionário Miriam, é que Jesus não vem sozinho, não, viu? Jesus não vem sozinho, não. Tinha discípulo, tinha adorador, tinha quem recebeu milagre e pode até testemunhar e dizer assim: do jeito que Jesus fez na minha vida, ei, mulher, a morte vai bater em retirada. Jesus chegou, vai fazer. Aleluia. A morte não vai parar os teus sonhos. A morte não vai parar os teus sonhos. Aleluia. Que Deus prometeu desde Abraão na tua vida vai se cumprir a risca. Você vai cantar, você vai dar glória, você vai dar culminação de graça, você vai se vestir, você vai convidar essa igreja. Pode me chamar para pregar que eu vou também. Levanta a mão da glória. Mas vai se cumprir. Eu quero fazer uma oração para alguém que chegou aqui. A morte, olha para cá. Vou entregar o microfone.
A morte quer parar os teus sonhos. Sabe por quê? Quando Jesus ele diz assim, jovem, levanta-te. Ele levanta falando. Aleluia. Ele não levanta calado. Ele levanta falando. Se ele levanta falando, é porque antes de ele morrer, ele estava falando alguma coisa. A morte, pastor, segundo a psicologia, é um estado de sono. Quando você dorme, você morre aproximadamente de 3 a 4% dentro de uma escala, dentro de uma matemática. Eu não sei bem explicar isso. Mas quando o menino levanta, ele levanta do estado de morte para a vida e já volta falando. Aleluia. Lucas não diz o que ele falava. Mas posso imaginar com a minha mente de pregador que o que ele sonhava, o que ele projetava, o que ele queria e tudo aquilo que ele projetava com a sua mãe foi interrompido pela morte. Mas quando Jesus chega, consola a mulher, dá ordem para os dois povos, duas turmas, e diz assim, jovem, levanta-te. Aquilo que foi interrompido, o carretel o projeto da tua casa não morreu, vai entrar em vigor. A aposentadoria não morreu, vai entrar em vigor. A salvação de alguém não morreu e não caiu por terra. Jesus chegou! Vai voltar falando, ei, o culto de ação de graça não foi ativado. Vai fazer o culto, compra a bola, chama o pastor. Onde vai ser? Lá na Fluminense, vai ser lá na Ministério da Libertação. Vamos fazer. Jesus chegou. Ei, como é seu nome, jovem? Você virou para trás. Sim, como é teu nome? Vanessa. Eu posso, por gentileza, orar com você? Vem aqui à frente. A igreja fica de pé. Vamos orar.